Você é muito bonita para uma mulher preta. Isso é uma frase utilizada com muita frequência nos dias de hoje por pessoas que acreditam estar elogiando, quando na verdade ela carrega séculos de preconceito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Patadas, sobre o peso invisível do racismo em mulheres negras, na sua autoestima e na saúde mental, e a importância de ouvir com atenção quem vivencia isso todos os dias. Eu sou Ana Carolina Gozzi. E eu sou a Daniela Santoro. E esse é o Patadas, um podcast feminista feito por duas mulheres que não estão aqui para agradar. Nós, como mulheres brancas, sabemos que esse não é o nosso lugar de fala, mas a gente sabe que é o nosso dever abrir espaço para quem precisa ser ouvida. Hoje a gente vai receber a Suzana Rezende, jornalista formada pela Casper Libero e repórter do jornal ABC do ABC. A trajetória da Suzana é de muita luta e conquista de espaços que muitas vezes foram negados a mulheres pretas. Bom, é sobre essa trajetória que vamos conversar hoje. Seja bem-vinda, Su! Seja bem-vinda, Su. Eu queria até dar um contexto que a Su trabalhou com a gente e agora ela é repórter. Então eu tô muito feliz de te ter aqui. Se você quiser abrir aí, se apresentar um pouco. Eu que agradeço pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né, a gente trabalhou juntas e era sempre um espaço muito acolhedor, um espaço muito bom. Hoje em dia eu tô em outra trajetória, né, então tô ali como repórter, tô ali com o meu rostinho mais nas redes sociais, mas tô muito feliz pelo convite. E realizando um sonho, né, Su? Porque Sim. desde a época da Artemia a gente sabia da sua formação, do que você queria conquistar. Então, se puder contar um pouquinho para todo mundo dessa sua história, trajetória na Casper, crescimento. Sim, eu que sempre quis, desde muito pequenininha, eu sempre quis ser repórter, né? A minha grande musa inspiradora sempre foi a Glória Maria, então é sempre realmente muito importante a gente ter esse tipo de representatividade, né? E a minha trajetória começa com jornalismo, começa na Casper, então eu vendia docinho de rua em rua, de porta em porta, para conseguir pagar a mensalidade. Gente, a Casper é elitista, não tem como fugir. A Casper é muito cara, apesar de ser uma das melhores, é muito cara, então você tem que ter dinheiro para estar lá. E hoje eu ocupo o espaço que eu sempre quis, então de realmente de fazer reportagens, de ter ali meu rosto, eu espero também inspirar outras mulheres, principalmente mulheres pretas, que queiram entrar na área da comunicação. E que hoje em dia é um lugar que está tendo um pouquinho mais de espaço, mas a gente ainda tem muitas questões, principalmente relacionadas a cabelo, a autoestima, e que a gente vai trazer um pouquinho hoje aqui. Falando nisso, até nessa parte estética que você tá comentando, é, quando e se, né? Eu não sei também como que você se vê hoje. Quando que você se reconheceu bonita do jeito que você é? Essa trajetória aconteceu realmente quando eu entrei na faculdade, por causa do coletivo Africasper. Então, na Casper Libero, a gente tem um coletivo chamado Africasper, no qual eu fui diretora, inclusive, durante 3 anos. E desde os meus 9 anos, mais ou menos, eu sempre alisava o meu cabelo. Porque a gente tinha muito essa pressão estética, né? De, o cabelo liso é o bonito, tal coisa é o bonito. E quando eu tive parte desse coletivo, eu consegui me identificar. E aí também houve um processo que tem com muitas pessoas pretas, que é o se identificar preta. Porque eu não sou uma mulher retinta, apesar de eu ser preta, eu não sou uma mulher retinta. Então sempre tem aquele discurso, ai, mas você não é tão preta assim. Aham. Ai, mas você tem alma de branco. Ai, mas tal coisa. Então, a partir desse momento foi um momento de descobrimento e um momento de desconstrução também. E aí, em 2019, no finalzinho do ano, um pouquinho antes da pandemia, eu decidi cortar meu cabelo e passar pela transição. E aí foi um outro rebuliço na minha vida, mas foi ali a partir desse momento que eu comecei a me identificar como mulher preta e também definir as minhas características como bonitas. Então a questão do cabelo, a questão da boca, a questão de ali alguns traços que eu tenho. Muito Desculpa. bacana. Não, pode falar. Como, nesse momento que você decidiu passar pela transição capilar e se aceitar como mulher preta, teve alguma virada de chave? Foi um momento que talvez antes comentários como a Ana trouxe no começo, antes te passavam batido, ou você também sempre enxergou esse racismo velado? Como que foi para entender essa mudança? Comecei a entender algumas coisas que aconteciam na minha vida, né, então do tipo, alguns tipos de comentário, mas eu acho que a parte que mais marcou a minha história, que marca até hoje, foi durante a pandemia eu acabei ficando desempregada, né, então muitas pessoas foram demitidas e tal, eu entrei aí nesse rebu, e procurando outro emprego, as pessoas viravam pra mim e falavam assim: "Por que que você não alisa seu cabelo até achar uma vaga?" Porque o cabelo cacheado, ele chama mais atenção, ele dá esse aspecto de bagunçado. Então por que que você não alisa até entrar no emprego e depois você volta a deixar cacheado?
Ou então as pessoas só elogiam quando você tá de trança, por exemplo, que é ali aquele esteticamente mais aceitável. Então, hoje em dia, o cabelo natural, ele é um cabelo que ele não é tão aceito ainda. E ele é um cabelo que ele é mais criticado. Então, eu tive muitos comentários desses. Então, ai, alisa o cabelo. Ah, mas corta mais curtinho, faz tal coisa, até você achar uma vaga. E quando você estiver na empresa, aí você deixa seu cabelo cachear. Então, aconteceu. E qual que seria o problema de você ouvir esse comentário? O que que ia causar pra você depois acho que sim, as pessoas falam sem ter consciência de nada, elas não têm Sim. noção, elas acham que elas estão fazendo um comentário que vai te ajudar, na verdade. Imagina se você tivesse realmente seguido essa trajetória, o que que isso teria te causado? Essa na época, né, principalmente, causa toda essa crise de identidade mesmo. Porque você fala assim: "Putz, eu nunca vou poder ter meu cabelo natural, porque eu não vou ser aceita e eu não vou ser mais bonita". Então causa essa questão da autoestima, porque você fala assim: "Ai, meu cabelo do jeito que ele tá hoje, ele não é bom, então as pessoas não vão me aceitar". Então, eu sempre quis ser repórter. Eu trabalho com a minha imagem. Então, do tipo, putz, eu não consigo me aceitar com esse cabelo, que acontecia com muitas mulheres até dentro do coletivo. E acontece até hoje de muita mulher, por exemplo, que não consegue ficar sem trança, porque não consegue se aceitar. Então, esse tipo de comentário faz com que nós, mulheres pretas, principalmente os homens também, né? Principalmente quem tem o cabelo ali 4C, que é aquele cabelo mais crespo, não consiga aceitar você como é você mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente tem esses grandes movimentos de meu corpo, as minhas regras, se ajeite do jeito que você é, de esse movimento de estar mais ao natural. E para as pessoas pretas é mais complicado estar ao natural, porque o natural é criticado. Uhum. Uhum. Sim, eu sei que a gente também, né? A gente é mais jovem, mas antigamente nem produtos eram feitos para cabelos Sim, cacheados. Você vai num cabeleireiro, dependendo do bairro que você vê que tem poucas pessoas pretas atendendo. E pessoas brancas, por não ter mesmo o mesmo tipo de cabelo, não fazem o melhor trabalho que poderiam fazer, porque não estuda. sim, Porque não poderia estudar também. conhece, Mas não exato. estuda. Então você vê que os espaços não eram feitos mesmo para as pessoas terem cabelos cacheados, eu creio se Sim, fosse. uma coisa que acontece, que hoje em dia não tanto por causa da tecnologia, mas acontecia muito, é alisamento térmico. Porque não tinha ali uma proteção Nossa. térmica, e se o seu cabelo é muito crespo, ele é um 4C, e você alisa, ele quebra o cacho. E Ai. ele nunca mais volta, é Nunca mais cortando. volta? O alisamento térmico, não. Você tem que cortar e deixar crescer de novo, tipo transição. Caramba. Então tem toda essa questão de cuidado também, né? E o cabelo crespo, o cabelo cacheado, ele tem o fator encolhimento, que é mais uma coisa. Então sempre tem também aquela visão da mulher menininha, do cabelo longo, Uhum. né? E no caso, cacheado dos caixões, mas tem o fator, o fator encolhimento. Então, tipo, meu cabelo, se quando eu lavo, ele tá aqui. Mas quando ele tá seco, ele tá aqui na minha orelha. Uhum. Então tem, tipo, muito essa questão de adaptação também. Então, quando você vai falar de um corte, você tem que levar em consideração o fator encolhimento daquela pessoa, Uhum. porque senão você vai se cortar mais. E a gente sabe que o corte afeta a autoestima, né? Sim, Nosso lógico, especialmente cabelo para as da mulher. mulheres. Sim. Especialmente para as mulheres, né? Sim, com certeza. E você vem de uma família onde a sua mãe é uma mulher preta. A minha família inteira, ela é preta, né? Então, a minha mãe, o meu pai ele é menos retinto do que a minha mãe, mas a minha família inteira é composta por pessoas pretas, né? Principalmente que eu tenho contato. E essa também é uma grande questão, né? Porque eu fui criada pelos meus avós, que é uma outra época, Uhum. né? Então, e principalmente por ser uma outra época e não ter tantos produtos, que tinha essa questão do alisamento do cabelo, porque é um cabelo mais fácil de você cuidar. Então, uma coisa que eu lembro bastante na minha infância, principalmente ali no prezinho, tinha uma amiga que era muito amiga minha. E eu achava incrível que ela ia de rabo de cavalo. E o rabo de cavalo dela balançava. Porque meu cabelo sempre foi cacheado. Não tem como você deixar um cabelo cacheado em rabo de cavalo sem você ter produtos. Uhum. Então eu sempre ia de trança porque era o que embaraçava menos o meu cabelo e era o que segurava. Então eu lembro que, tipo, o meu sonho era ficar maior pra alisar meu cabelo e usar um rabo de cavalo que balançasse. Cara. Isso. E desde pequena, pelo que você está falando, conviveu com mulheres brancas. Imagino que na Casper mesmo deve ter Sim. sido uma baixíssima representatividade. Quão mais difícil isso torna para você se aceitar, você não enxergar em lugar nenhum, né? Que seja numa mídia que você citou a Glória Maria, que inclusive é incrível, mas é uma representatividade muito baixa para a mulher negra, principalmente que trabalha com a imagem, que tem esse espaço. Então, como isso dificultou sua trajetória?
Eu acho que essa questão de você estar em espaços majoritariamente brancos, que eu passei a minha vida inteira, né? Então, por exemplo, no ensino médio, eu ganhei bolsa no Objetivo, uma escola particular, que também tem toda essa questão. É uma questão que a gente debate muito, que a mulher preta é preterida, né? Então, você sempre vê ali, ai, as suas amiguinhas tendo aqueles namorinhos, sendo escolhidas em baladas, e você sempre tentando se aproximar daquilo, então, seja alisando o cabelo, seja com uma roupa, seja com algum tipo de estereótipo que você consiga se aproximar daquela mulher pra conseguir, tipo, ter esse sucesso de adolescente mesmo, sabe? Tipo assim, eu também quero ser benquista, também quero ser olhada como bonita. Então, tinha muito essa questão também, né? Hoje em dia, e até mesmo nas roupas, não só no cabelo. Mas hoje em dia, as roupas, elas são roupas muito europeias, né? A gente vê ali as estampas africanas, que são estampas que chamam mais atenção, que são roupas mais coloridas. E a gente não acha tão fácil assim nas lojas. A gente não tem referências de quem se veste assim. Então, tem muito essa questão de você querer se aproximar daquilo que você acha bonito, né? Então, eu alisava o cabelo, muitas vezes eu começava a pintar muito meu cabelo. Meu cabelo foi se acabando. No final do ensino médio, tava o cabelo Chanel, porque eu usava muita química, ele vai Não tem quebrando. jeito. Você vai cortando. Mas eu acho que é isso, tipo, você cresce com essa visão. E, como eu falei, eu fui criada pelos meus avós, que eles me deram uma criação incrível, mas é outra época. Você não tem coisas pra tratar o seu cabelo. Né? Então, a minha avó também, ela sempre alisou o cabelo dela por causa disso. Então, é mais fácil, né? Nem tanto questão de estética, mas do tipo, cabelo cacheado é trabalho. Você gasta com creme, você gasta com um monte de coisa. Você alisou o cabelo, você lavou, você saiu. Sim. E ele tá arrumado, né? Sim, Entre aspas ele aqui. tá alinhado, ele tá naquela estética que a galera prefere. Que hoje em dia tá nas clean girls, né? Tá, Nossa. tá. Aquele cabelo puxado, assim, um lambido, coque. assim. Nossa, sim. Mas, gente, sim. pra eu puxar meu cabelo desse jeito, tem que tacar 1 quilo de gel. Sim, sim. E aí você vai dormir e vai acordar com ele do mesmo jeito, mas vai ficar um capacete, assim. Exato. Não tem como. Não tem como. Existe um livro, Su, eu não sei se você já ouviu falar, ele chama Prateleira do Amor. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. É muito bom. Ele explica, né, que a gente, homens foram ensinados a amar coisas e a gente foi ensinado a amar os homens. E aí, nós mulheres estamos, mesmo sem perceber, em uma grande estante, onde algumas mulheres estão na frente por conta desse estereótipo de beleza e outras estão atrás. E cada interseccionalidade vai te colocando mais para trás, estando em último, como última escolha para homens, mulheres pretas e gordas. São as mulheres que são escolhidas por últimos e muitas vezes não para ter relacionamentos, mas talvez para ter uma relação sexual. Que é a sexualização. Que é a sexualização da mulher preta. E aqui a gente trouxe um dado muito forte, que mais de 50% das mulheres negras no Brasil não estão em relacionamentos estáveis, em grande parte devido a estigmas sociais. Em comparação a mulheres brancas, as mulheres brancas têm quase o dobro de chances de estarem casadas ou em união estável do que as mulheres negras. Então eu queria que você contasse um pouco sobre a solidão da mulher preta. Quando a gente fala de solidão da mulher preta, é um tópico que todas as mulheres passam por isso, que é exatamente essa questão de ser preterida, que nem eu falei, né? Então, quando você vai numa balada, você vai numa festa, você vê ali os homens, principalmente aqueles homens mais padrões, eles vão querer pegar aquela princesinha, né? Então, que tá ali com o cabelo liso, a mulher dali que tá mais próximo dos padrões estéticos, né? E a mulher preta, ela é vista só pra sexo mesmo, principalmente porque a gente tem a frase, né, que a gente odeia quando a gente fala de luta antirracista, quando a gente fala de letramento. É porque você tem a cor do pecado. Meu Deus. Que leva pra esse lugar, né? Exatamente. São pequenos discursos do dia a dia e frases que a gente tem ali do dia a dia que levam pra esse lugar. Não, mas porque preto é a cor do pecado. Só porque normalmente a mulher preta, ela tem mais atributos, né? Então tem um quadril mais avantajado, tem mais corpo, então, mas é porque aí ela é muito vulgar. Sim. Entendeu? Ou então, aqui eu acho que tá no top 1 de piores coisas a serem ditas, é que sua beleza é exótica. Não, E eu acho excelente você chegar no Brasil, que é um país tão diverso, e você falar, nossa, que beleza exótica. Calme lá. E é um país majoritariamente preto, gente. Exato. Que você que é exótico. Exótico talvez seja ser aquele branco palmito que não aparece na tela do computador, sabe? De tão branco. Você consegue ver as veias que ele é transparente.
transparente, não é branco. Aquilo talvez é exótico pra cá, porque realmente o Brasil é preto. É que são pessoas marginalizadas e a gente não tem esse convívio, a gente não vê elas em espaços públicos. Sim. Porque a gente jogou por muitos anos pro escanteio, né? Sim, aí a questão da mulher preta é uma questão de, muitas vezes, também de fetiche. É. De, tipo, nossa, eu nunca fiquei com uma mulher preta como você. Ou então, de, tipo, nossa, meu sonho é ficar com uma preta de trança, dessa que a gente vê no Instagram, sabe? Sim. Do, tipo, discursos desses, por incrível que pareça, ainda existem. E as Não, pessoas vão propagando e não entendem. Gente, escuta isso, é Sim. bizarro. Ouve Tipo, esses termos. Pega só o que você tá falando, escuta. Então, eu acho que vai propagando o discurso, talvez, de uma geração passada que Sim. não estudava. Mas, gente, isso não pode mais ser aceito em 2025. Como assim? Sim, é bizarro. E aí eu vou pra um outro ponto, que é um outro lugar aqui, que a galera ela é 880, né? Eu já vi muita gente fazendo blackface agora, sabe? Eu vou passar aqui só um bronzer, que é pra ficar bronzeado. Só que não! Sim, Tipo, ela, vai lá e ela troca de muda a etnia. Sim, ela muda a etnia, aí ela faz as tranças iguais. E muita gente não entende que tem muita história por trás disso. Sim. E elas usam como atributos estéticos. Eu não falo nem da questão de apropriação das tranças, mas a galera que faz isso e quer ter uma passabilidade que elas não sabem o que é ter na pele. Então, quer, por exemplo, pegar uma cota. Que você fala assim, gente, você é branca, desculpa. Não tem como. Não tem como. Exato. Não tem como. Pega lugares E- na TV também, Sim, né? Lugares do que as tipo, pessoas que é uma merecem. representatividade que ela não tem. Que quando a gente fala dessa questão de estética, então você falou ali do bronze, uma coisa que a gente bate muito na tecla quando a gente fala de traços negroides é que hoje em dia todo mundo quer fazer preenchimento labial. E do tipo, principalmente quando eu cresci, você ter boca grande já era feio. Sim. E hoje em dia eles querem tomar isso e do tipo, tá tudo bem, agora é bonito. Uhum. Que é o que a galera sempre fala, que é uma música do Baco, que fala assim, eu sempre fui bonito, mas foi a moda que mudou de gosto. Aham. E eu acho que eu acho interessante até você falar isso, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tava me falando, ela vem de uma família rica e ela usa bastante coisa de marca. E ela é uma Uhum. mulher preta. Aí eu virei pra ela e falei, meu Deus, que linda a sua bolsa, etc. Ela falou, você acredita que todo mundo acha que é falsa? Porque aí eu falei, e eu tenho uma falsa, né? E aí ela virou e falou, Ana, você pode usar a sua falsa onde for, ninguém vai achar que é falsa. A minha que é verdadeira, as pessoas vão achar que é falsa. Então não é só, sei lá, passei um bronzeador, mudei de etnia, agora eu sou uma mulher preta. Porque os outros traços Sim. continuam igual. É sobre quem usa, muitas vezes. Isso que eu falei da passabilidade. É. Então, até hoje em dia, é uma coisa que eu não tenho mais paciência de do tipo, eu tô vestida assim. Eu estou numa loja e a pessoa achar que eu trabalho na loja. Gente, olha como eu tô vestida. Eu não tô com o uniforme da loja. Eu não tô com uma roupa nem parecida com alguém que trabalha na loja. Por que você acha que eu trabalho aqui? Sim. Sim, e é racismo. Não, Entendeu? Tipo, por quê? Teve uma vez que eu falei, eu tava revoltada. Inclusive, eu tava saindo da Artemia. Eu passei numa loja e tava indo pras aulas de poli. E tinha uma loja que tava com muita promoção ali naquela avenida de cima, sabe? E eu passei lá e eu peguei várias roupas. Eu tava, tipo, com a mão cheia de roupa, assim, que eu tava saindo do provador provando. E a minha mulher veio aqui me perguntar sobre desconto e onde eu achava tal coisa. Eu tava do tipo assim, moça, eu não trabalho aqui. Eu estava com uma dureg prata, com a roupa cheia com a mão cheia de roupa. E do tipo, com um uniforme que não tem nada a ver com as pessoas da loja, Dá entendeu? vontade de perguntar, né, pra pessoa. E aí, Por que você acha? Por quê? Por que você me perguntou? Acha que eu trabalho aqui? Porque as pessoas precisam mesmo ser colocadas nesse lugar do desconforto que fazem os Sim. outros passar. Que é aquele famoso você devolver a piada com não entendi. Exato, Aham. explica. Por quê? Eu não entendi a graça. Porque as pessoas precisam desse chacoalhão. Não dá Sim. mais. Tem gente que é exatamente isso, é muito sem noção, assim, É muito sabe? sem noção. Você olha e fala assim, minha gente, não é possível que eu vivo no mesmo país É exato, que essa pessoa. que essa pessoa. Eu tenho uma amiga que ela tava me falando que ela acha super legal que agora atributos da cultura negra estão sendo valorizados, mas é incrível como não trazem as pessoas por trás, né? Não vem Sim. junto com quem ali formou, com quem sempre teve aquilo. Então, é um monte de gente branca
consumindo cultura negra, mas não dando o crédito pra quem de fato sempre fez, Sim, entendeu? que é essa questão da estética que só fica bonito quando vai pro branco. Então, tipo, tem o lábio carnudo. É bonito agora que as mulheres fazem preenchimento. Tipo, Sim. galera, tá tudo bem fazer preenchimento, fazer Eu até faço. procedimentos estéticos, não tem problema nenhum. A grande questão é o que tá por trás disso. Tipo, da gente achar que a moda, ela tá se moldando só pela mulher branca, entendeu? Sim. Tipo, como a moda, ela tá trazendo. Então, que tem trança, hoje em dia tá muito em alta. Ah. E teve uma época, nesses verões, que a galera sempre tava fazendo aquelas 2 trancinhas de lado. Sei. Assim, que é trança enraizada. Gente, aquilo é uma trança nagô? Uhum. Mas não sabe. Tipo, tá tudo bem você fazer. Só que isso é uma trança nagô, é uma trança que vem do povo preto, entendeu? E eu acho E importante até respeite, ressaltar. né? Não, e que faça com uma pessoa preta, porque eu acho que o dinheiro, muitas vezes a gente tava falando de apropriação cultural, quando a gente foi pro Amazonas, eu tava muito em dúvida se eu podia pintar o rosto na tribo ou não. E aí, era uma cacique mulher, virou e falou, gente, o importante é vocês fazerem com a gente, pra gente é excelente que vocês Sim. deem dinheiro, porque eles precisam do dinheiro, né? Hoje eles vivem comprando, algumas tribos vivem comprando legumes, batata especialmente, não tem mais onde plantar. Então, eles compram e eles precisam que o dinheiro circule. Mas circule dentro deles. Ele falou pra gente, é ótimo vocês voltarem com a pintura pra Manaus, porque as pessoas vão ver e vão falar onde você fez. E aí você vai falar naquela tribo. E você incentiva o turismo. Sim. Agora, o errado é você fazer um negócio desse e levar pra um carnaval. Ou fazer uma trança com uma trança nagô que tem toda a história com uma mulher branca. Não, e você não trazer o que realmente representa aquilo. Então, quando você falou, levar a questão da pintura pro carnaval, porque você tá satirizando, você tá falando que Sim. aquilo é uma fantasia, sabe? Fantasia problemático. Nossa. Sim, tipo, você tá falando de, tipo, você tá tirando toda a cultura daquele povo, e você tá falando assim, não, pra mim a sua cultura, ela não vale de nada, ela é só uma fantasia, e tá tudo bem. Entanto, quando a gente fala de trança, sempre teve muito esse debate, né? Tipo, é apropriação cultural, não é, fica feio em branco, não fica feio em branco. E as trancistas que fazem, elas falam exatamente isso. A pessoa tá me pagando igual, o que eu quero é meu dinheiro. Exato. Putz, seu cabelo é liso natural. A trança, ela não vai durar 30 dias, que nem num cabelo crespo, porque a trança vai escorregar. De repente, você não tem tanta resistência à dor, que essa é outra coisa problemática. Tanta resistência à dor. Muita pouca resistência à dor. Então, e aí, tipo, fica com o couro cabelo doendo e quer expor a transista, sabe? Tipo, tem que entender todas as nuances por trás daquilo que a gente tá fazendo, sabe? E é o que a gente fala também sobre passabilidade. Então, por exemplo, eu ainda sou uma mulher preta que eu não sou tão retinta. Então, eu tenho mais passabilidade em alguns lugares do que outras mulheres. Então, tô aqui com o meu cabelo natural, ou então tô com uma lace. Eu tenho uma passabilidade maior, que é isso. Mas você nem é tão preta assim, você é cor de jambo. Uma mulher retinta, ela pode estar careca, que ela não vai ter a mesma passabilidade que eu. Sim. Então, são muitas questões, assim, por trás, sabe? Sim. Ou Su, eu queria até que você explicasse o que é passabilidade para as pessoas, porque muita gente não conhece o termo. Então, quando a gente fala de passabilidade, é como a sociedade nos vê em questão do racismo. Então, por exemplo, aqui nem eu falei a questão ali da loja, de perguntar se você trabalha. Uma pessoa retinta, as pessoas vão tender a achar que ela trabalha ali nas lojas, ter mais racismo do que com uma pessoa menos retinta. E quando eu falo retinto, é cor de pele. Então, eu não sou tão retinta, eu sou aqui, não chego a ser uma afrobege, que nem a gente brinca, mas eu sou uma mulher que a minha pele não é tão escura, então não sou tão retinta. Então, quando eu vou ocupar lugares de fala, então usar a minha imagem, as pessoas aceitam mais do que uma pessoa que tem os traços negroides mais firmes e também tem uma pele mais escura. Então, por exemplo, quem tem o nariz um pouquinho maior, quem tem ainda a boca maior, quanto mais a gente se aproxima do preto retinto, daquele preto África, menos passabilidade a pessoa tem no sentido de racismo mesmo. Então, mais as pessoas vão estranhar que ele tá ali naquele local, mais as pessoas vão achar que as coisas são falsas, mais as pessoas vão achar que, por exemplo, não tem instrução. Sim. Vão assumir um monte de coisa. Vão assumir um monte de coisas que do tipo, nada a ver, só por causa da cor de pele. Quando a gente estava no coletivo, tinha uma das diretoras, antes de eu assumir, que ela tinha pele bem mais clara que a minha. E uma vez ela tava na rua, na Paulista, na Cáspera na Paulista, ela tava com um brinco, aqueles brincos de madeira, que tem normalmente o formato de uma mulher com Black Power, esse tipo de coisa. E uma mulher parou ela e falou assim, mas você pode usar esse tipo de brinco sendo branca? Só que ela não era branca.
A única questão é que ela era um pouco mais clara, ela tinha uma passabilidade maior. Aham. Então, tipo, acontece isso pros dois lados. Que é quando a gente fala de colorismo também. Então, essa questão dos tons de pele vai definir como a sociedade te trata. Sim. Então, Uhum. ai, se você não é tão retinta, então tá tudo bem. Entendeu? Você não é tão preta assim. Mas o mesmo tendo maior passabilidade, sendo menos retinta, teve algum episódio que você viveu de racismo que te marcou, que talvez te travou em algum momento, alguma situação? Por eu não ser tão retinta, os meus episódios de racismo, eles sempre foram velados, Hum. né? Então, que nem essa questão do cabelo que eu Alisar pra falei, conseguir um de emprego. alisar pra conseguir um Uhum. emprego. A galera sempre olha pra mim e fala, ah, mas você é formada? Do tipo, só que aquele... Tipo, eu sei que eu sou uma mulher jovem, mas aquele tom que você sabe que é mais na maldade. Ou então, quando eu falo que é na Casper ali, que eu me formei na Casper, a galera fica meio surpresa, do tipo, nossa, você se formou na Casper? Como? É. Né? Do tipo, porque muitas vezes eu falo, eu sou formada. A primeira opção da pessoa, não que sejam faculdades ruins, mas são faculdades de massa. Então, uma Anhanguera, Uhum. uma faculdade que tenha menos prestígio, assim, Aham. Sim. sabe? Do tipo, a galera do tipo, nossa, mas você se formou na Casper, mas você já é formada tão nova. Exato. Eu queria até, eu queria te contar de um evento que aconteceu recentemente, né? Eu fui pra Ruanda com meu irmão. E na Ruanda, é o que você falou, são pessoas muito mais retintas. Então, e não é, quando você vai pra Kigali, que é a capital, é uma cidade pouco turística. As pessoas que vão para fazer turismo na Ruanda vão pra ir ver os gorilas, então é mais cidade do interior. E a gente ficou em Kigali, porque eu queria ir no Memorial do Genocídio, e a gente desceu no centro. Só tinha meu irmão de pessoa branca, tá? E era uma grande diferença. Eu e o Marcelo Branco, palmito. E todo mundo olhando pra gente. Porque realmente é muito diferente. Eles olham pra gente mesmo, assim. E eu falei pro Marcelo, eu e o Marcelo lá, eu perguntei pra ele, você sentiu medo? Ele falou, não. Eu também não. Os olhares não são igual aqui no Brasil, quando você vai numa balada e existem várias pessoas brancas. E, por exemplo, eu levo a minha amiga preta. Ela já fica coada. Ela já sente medo. Eu não, eu senti que era um olhar de curiosidade mesmo, do tipo, quem são esses dois estrangeiros aqui? gente, o que eles vieram fazer aqui? E muito mais querendo saber de onde vocês são. Aí você fala Brasil e eles ficam muito felizes, né? Porque eu imagino que eles esperam uma Europa, uma coisa assim, mas eles, nossa, Brasil! E aí foi muito legal, assim, porque é isso. Eu me senti no primeiro momento, meu Deus, tá todo mundo me olhando, mas em nenhum momento eu senti medo. Então, você vê como. E apesar deles terem muito motivo pra, por exemplo, odiar pessoas brancas, né? Sim. Porque a galera, inclusive, o genocídio foi causado pela Bélgica, então pessoas brancas estavam por trás de tudo que aconteceu. E foi uma experiência muito diferente, assim, né? Porque aqui no Brasil, normalmente, os locais que eu estou, a grande maioria, são pessoas brancas. Seja no escritório, seja em qualquer lugar, né? Então, ainda que eu não vivo isso. E lá, eu vivi pela primeira vez. E, realmente, pessoas brasileiras, quando a gente vai ver, a grande maioria são pessoas pretas, mas são pessoas menos retintas do que a Ruanda. Sim, porque o brasileiro é muito miscigenado, né? Sim, É aquele famoso de ninguém é branco 100%, ninguém é preto 100% aqui. sim. Então, tipo, quando a gente fala dessa questão de colorismo, que é aquele famoso que a galera que se acha branca vai pra Europa e descobre que não é. Aham. É mesmo, é mesmo. A Daniela fez essa descoberta. Gente, exato. Quando vocês falam o palmito, eu fico. Que isso, gente? Vamos tomar um sol? O que tá Mas é. acontecendo? Porque todo mundo aqui é muito miscigenado e, tipo, esse preconceito é totalmente sem base. Mas é porque também tem toda uma questão histórica de que o Brasil, ele é um país que ele tem menos tempo de abolição de escravidão do que ele tem da vida inteira dele. Então, Sim. tipo, a abolição da escravidão a gente foi um dos últimos. E a gente tem 300 anos só. Com um país com mais de 600 anos. Então é uma coisa ainda muito recente quando a gente fala de uma história mundial. E é uma coisa que a galera muitas vezes ou não tem acesso à informação ou não quer Sim. ter essa conscientização. Sim, porque também eu acho que envolve olhar para um lugar feio, assim, que você tem vergonha. Você Sim. fala, meus antepassados fizeram isso. Que é um lugar que você tem que colocar a mão na consciência e falar Sim. assim, putz, talvez eu esteja errado. Exato, e talvez eu precise fazer mais. E é até o que eu ia te perguntar
Su, uma vez, quando eu tava. Eu tenho uma ginecologista que é muito minha amiga, eu adoro ela. E aí ela virou pra mim e eu falei: Meu, tem certas coisas que no meu Instagram eu fico meio assim de falar, porque aí vão falar: Ah, mas essa causa não é sua, não sei o quê. Aí ela virou e falou assim: Olha, muitas pessoas deixam de falar as coisas porque elas podem perder emprego, ou porque elas não têm dinheiro pra estar, por exemplo, patrocinando. Uhum. Patrocinando post, ela falou: Meu, cede o lugar pras pessoas e fala, porque se alguém pode pôr o pé no peito que não vai ser demitido é você. Então, a gente tem que usar esse espaço de Sim. privilégio. E eu queria te perguntar, quais ações seriam legais, você viria uma pessoa fazendo e você acharia show? Isso é legal de uma pessoa branca estar fazendo. Enfim, porque a gente tem muito isso, né? Sem querer ser herói, mas também vamos ser antirracistas. Uhum, sim, exatamente. A grande questão de quando a gente fala não só da luta racial, mas, por exemplo, da luta LGBT, de lutas que a gente fala da minoria, é a famosa frase do sobre você, mas nunca sem você. Uhum. Então, que nem vocês estão me chamando aqui pra falar sobre essa questão da autoestima da mulher preta, pra falar de racismo, vocês estão trazendo uma pessoa preta. Então, é realmente dar esse espaço e dar protagonismo para que as pessoas pretas possam ali falar e possam ter um espaço tanto de diálogo, tanto mesmo de ensinar, né? Então, quando a gente fala de ser aliado da luta antirracista, a gente tem vários espectros. No espectro macro, então vocês aqui. Então, vocês têm a oportunidade de trazer pessoas pretas para falar. Você, como dona de empresa, você tem a oportunidade de contratar pessoas pretas para cargo. Então, isso daí já é ótimo. Quando a gente fala no nosso dia a dia, são coisas pequenas. Então, você, por exemplo, fazer um curso de letramento racial para você entender o porquê que eu não posso falar denegrir. Uhum. Ai, veio um amigo e fez aquela piada de mau gosto. Cortar aquele amigo. Sim. Então, tipo, a gente realmente mudar a nossa mentalidade no dia a dia, entendeu? E também consumir conteúdos. Então, nem você falou assim, eu vou para uma tribo para poder fazer a pintura, até para gerar economia para eles. Então, da mesma forma, eu vou consumir coisas de pessoas pretas. Sim. Então, que até um caso pra gente trazendo pro feminismo, tem homem que não consome nada de mulher. Exato. Não conhece uma música de uma cantora mulher, entendeu? Isso é bizarro, uma red flag, digamos assim, de passagem. Total. Mas, tipo, como pessoa branca, consumir conteúdos de pessoas pretas e, principalmente, uma coisa que é muito discutida, principalmente na área da comunicação, trazer pessoas pretas para falar de coisas que elas sabem sem ser racismo. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, do jornalismo, que é a área que eu tô atuando, vira e mexe eu preciso de fontes para falar sobre determinados assuntos. Então, eu preciso de um advogado para falar sobre, por exemplo, separação. Eu preciso de um médico para explicar a questão do metanol que tá acontecendo aqui no mundo. Eu trazer pessoas pretas para falar disso. Sabe? Principalmente na faculdade a gente tinha muito disso. Então, por exemplo, o Africasper, ele só era procurado em novembro para falar de racismo e só disso. Mas lá no Afri tinha jornalistas, tinha pessoas de rádio e TV, tinha pessoas de publicidade que tinham um conhecimento muito vasto, que trabalhavam em empresas incríveis, que conheciam muito sobre outras coisas e nunca eram chamadas para falar sobre essas outras coisas, porque eram pretas e estavam ali condensadas e condenadas, digamos assim, a só falar de racismo. Mas aí em novembro bomba, né? É que nem junho pra comunidade LGBT. Então, Bomba. tragam essas pessoas com representatividade, mas não só pra falar sobre ativismo, até porque tem vezes que a gente tá de saco cheio, Sim. né? A gente brinca que a gente não é wiki preto, da mesma forma que eu aprendi, você pode pesquisar e aprender também. Sim, basta ter vontade. Exato. Tem livro, hoje em dia tem internet. Tem chat GPT, Exato. não tem nem que pensar. Exato. Você consegue conversar, fala, oi, chat. E é super importante, você tava falando sobre a gente se pronunciar quando alguma coisa acontecer, porque é o que você falou, quando as pessoas vão falar com você, talvez o racismo seja velado. Nos ambientes onde eu estou, que só tem pessoas brancas, não é tão velado assim, né? Não é tão velado assim. Assim como homens em grupo, não é tão Não velado é. o machismo assim. A gente né? sabe o que tá É acontecendo bem aberto. ali. E é nesses momentos onde não tem nenhum representante que a gente precisa falar e falar, meu, que coisa ridícula. Sim. Para, Que coisa feia que você tá falando. Gente, deveria ter vergonha. Então, eu também acho que nesses ambientes onde só tem pessoas brancas, vai de mal a pior. Até porque tem essa questão tipo assim, a gente tá aqui num ciclo de amigos, fiz uma piada preconceituosa, se vir de vocês vai afetar muito mais a minha vida do que se vier de uma pessoa externa. Uhum. Porque aquela pessoa não tá convivendo, eu não vou ser repreendida, então tá tudo bem. Aqui das pessoas do meu convívio eu já tenho um pouquinho mais de vergonha. Sim, e eu quero manter ali uma mínima aparência. Sim, sim.
Eu super acho também. Eu ia te fazer uma pergunta, que eu assisto muito reality show e filmes românticos. Eu não sei se você já reparou, mas é muito mais comum você ver um casal onde a mulher é branca e o homem é preto, do que o homem é branco e a mulher é preta. Como que é diferente? A gente vai pegar a interseccionalidade da mulher, essa questão da beleza feminina preta versus a beleza masculina preta. Quando a gente fala de relacionamentos interraciais, a gente, dentro da comunidade, tem uma brincadeira que a gente fala assim: só quem palmita é homem preto. Mulher preta não palmita porque ela é preterida. Porque, querendo ou não, até mesmo nessa questão racial, os homens eles conseguem São privilegiados, né? exato, ter um privilégio, porque ao mesmo tempo que ele também é sexualizado como uma mulher, ele é um sexualizado de uma outra forma. Sim. Ele é um sexualizado de tipo, nossa, é um Uau! homão. Nossa, gostoso. eu quero ter esse homem pra mim. Então, tipo, até mesmo nisso eles conseguem ter esse privilégio. Já de que diziam as ele- Kardashians, né? de que eles conseguem ser esse alvo de desejo, que é o diferente da mulher. Né? Normalmente é preterida, não é esse alvo de desejo. É uma sexualização ruim, né? Uhum. Que a gente chama. Então tem muita essa diferença de, tipo, os homens eles conseguem estar ali. Então, ficar com mulheres brancas, por ter esse estereótipo de a mulher, eu quero um negão. Uhum. O famoso do que eu quero, esse homão. E consegue ficar com mulheres pretas, até porque as pessoas pretas normalmente gostam de se relacionar com pessoas pretas. Que isso também é um ato de amor, né? Quando a gente fala de ter um relacionamento entre duas pessoas pretas, é difícil porque vai sofrer o racismo dos dois lados. Sim. Sim. Então, dos dois lados a gente vai ter o mesmo problema, né? Então, tem essa questão do acolhimento, que ela se torna muito mais bonita, porque, tipo, eu sei o que você tá passando, e eu sei que você sabe o que eu também passei. No Casamento às Cegas nos Estados Unidos, eles usam muito Black Love. E eles falam isso, né? Tem um casal que se forma lá nos Estados Unidos e eles ficam repetindo, tipo assim, eu quero que todo mundo veja o que é um Black Love. Porque, no geral, as pessoas, elas não veem. Não existe muitos filmes onde o casal é Sim. preto. E se tem, E- normalmente é problemático. E aí sim. coloca com muita briga, muito explosivo. E aí eles mostram o Black Love. E o que você falou é muito importante. Nas cabines desse casal em específico, ela vira e fala quão importante é a luta preta pra você. E aí ele fala super. E apesar de ser às cegas, nessa hora ela falou, eu já sabia que ele era uma pessoa preta. Porque Porque você nenhum homem sabe, branco responderia muito. Sim, exatamente. E tem toda a questão também da questão de identidade, né? Então, por exemplo, sendo um casal preto, a gente entende melhor a cultura, a gente entende. Então, por exemplo, se estivesse com uma pessoa branca, ele não entende o poder de uma dureg, de eu colocar uma lace, colocar uma dureg e querer me posicionar como uma mulher preta, sabe? E tipo, além do poder disso, a importância disso. E uma coisa que a gente fala muito, mulheres pretas, elas têm o costume de mudar muito de cabelo. Então, a gente coloca trança, a gente coloca lace, coloca wigs, né? As famosas perucas e tudo mais, porque a gente gosta. E a gente sempre fala, a mulher preta, ela é muito poderosa em todos os sentidos, mas ela precisa ser amada ao seu natural. Sim, mas você. Ah, Nossa, pera, isso é muito bonito. você. Então, ela trouxe. Caramba. Tá Desculpa. impactada. Tô impactada, foi lindo. Mas você trouxe uma coisa que tava muito na minha cabeça, justamente. É isso, a mulher preta é poderosa, mas também surgiu um estigma que ela é forte, ela tem que ser forte o tempo todo. Sim. Então, até a gente trouxe um dado que 6 a cada 10 jovens negros já tiveram sintomas de depressão ou ansiedade por causa do racismo. Então, o quanto esse estigma também é problemático pra vocês no dia a Sim. dia de... E problemático numa sociedade como um todo, né? Até porque, por exemplo, isso que eu falei da mulher preta ser mais resistente à dor, ser mais forte, a grande maioria das violências obstétricas que acontecem são com mulheres pretas. Porque acha que elas não aguentam a dor. Exato, porque fala assim, não, já que você é preta, você aguenta. Não aguento, não. Eu não quero Não sentir sou dor. obrigada. Cara, e mesmo se aguentasse, eu não quero. Eu não quero sentir dor. Eu Por que posso que só alguém não ia querer. querer sentir dor? Exatamente. Mas eu achei muito bonita essa parte que você falou. Realmente, é muito potente. São muitas versões. Eu li, Quando eu fui pra Salem, lá várias mulheres foram mortas, né, por bruxaria.
Nenhuma era bruxa. Uhum. Elas eram mortas por bruxaria. Mas a primeira a ser acusada foi uma mulher preta caribenha que se chama Tituba. Ela não chegou a ser morta, mas não tem registros dela na história. Porque ela era uma mulher preta e ela é a única que não se sabe o que aconteceu. E que até hoje, se você vai pra Salem, a história dela é desse tamanho. Sendo que, de fato, ela é a única pessoa que se enquadraria dentro Uhum. da bruxaria. E eu falo bruxaria como uma coisa boa, tá? Eu não falo como uma coisa Sim. ruim. Mas como uma mulher que sabia mexer com ervas, que aprendeu com ancestrais dela. Sim, aquela questão dos Wiccas, né? Então, Sim. cristais, então todo esse poder ancestral mesmo. Total. E ela era a única que, de fato. Mas pra você ver como não era sobre isso, né? Era só ser era só ser contra mulheres. Uhum. Porque, de fato, a única que se enquadraria mesmo, e ela assumiu lá na frente, claramente por pressão, que ela era bruxa, deixaram ela de lado porque ela era preta. Sim, porque tem esse apagamento histórico, né? A gente fala que durante muito tempo as pessoas elas não poderiam deixar com que um preto se tornasse referência, né? Então, do tipo, não, uma pessoa preta ela não pode ser referência do que é certo, do que é bonito, do que é aceitável. Não pode ter espaço, né? Quem conta a não história é quem vai ficar no pode, poder. exato. Como assim foi um preto que lutou? Que é a questão do mais famoso que a gente tem, o Machado de Assis. Ele é preto. E do tipo, você vê nas fotos que ele é preto, mas no imaginário das pessoas, Ele é branco. ele é branco. No imaginário de todo mundo. Sim. Sim, é verdade. Porque a gente tem esse imaginário de não ter potências pretas ali no lugar. Uhum. Sim. Quando você faz. Eu participei de dinâmicas com consultoria de diversidade e inclusão e falam também, quando você pensa num CEO, quando você Sim, qual que é a pensa. imagem que quem você que é? tem. E vai pra um lugar masculino e branco. Exato. Né? Sim. Então, se já é difícil pra gente como mulher branca, imagina se justamente essa história vai aumentando a interseccionalidade, a mulher preta. Então, É, que é aquela famosa dinâmica do, tem uma foto de um preto correndo, as pessoas acham que é tudo menos que ele é um corredor. Então, a Sim. pessoa de um branco correndo. Pensa em um assalto. Pensa em um assalto, que alguma coisa ruim aconteceu pra estar ali. E é porque é isso, o nosso imaginário, ele foi moldado pra isso. Então, a gente cresceu com bases muito europeias. E é o que eu falei, o Brasil, ele é um país que ele tem pouquíssimos anos de abolição. Então, tudo foi moldado para que o branco fosse um referencial. É o que eu falei, o Paulo Machado de Assis, ele é preto. E na foto você consegue ver que ele é preto. Mas se você, Só ouve o apagasse isso, só falasse o nome, todo mundo ia imaginar um Sim. cara branco. Com certeza, não tem nem dúvida. Ô, Su, eu tenho uma pergunta pra você meio profunda, na verdade. Que mensagem que se você hoje, a mulher que você se formou, apesar de você ser nova, você é muito madura, eu sei. Às vezes até mais do que eu e a Dani, muitas vezes, na Poxa. verdade, né? A Su é mais madura, mas que mensagem você deixaria pra Suzana jovem, pra Suzana do pré, que queria alisar o cabelo pra ter um rabo que balança? Ai, isso pega muito. E eu acho que não é uma mensagem só pra mim mais nova, mas também pra todas as mulheres pretas que estão começando a sua vida na sociedade, né? Olhe pra você com mais carinho. Que a gente tem um pouco essa questão. Então, como eu falei, a mulher preta ela precisa ser amada ao natural exatamente por isso. Então, olhe pra você com mais carinho naquele momento que você tá sem maquiagem, que você acabou de acordar e seu cabelo tá bagunçado. Você é linda, de todas as formas. Não precisa estar ali com maquiagem ou com cabelo liso. E o seu cabelo não tem o mesmo movimento de outra mulher, tá tudo bem. Ele tem o seu próprio movimento. E seja você mesmo. Nossa, Ai, tô que toda bonitinha. Eu arrepiada. também. Assim como o Felipe que nos grava, eu também sou do signo de água, então, né? Isso vai com Nossa, facilidade. foi. Você vê que muitas mulheres a gente tem... A gente precisa muito conversar, porque todas nós temos problemas de autoestima em, claro, Sim. graus diferentes. Mas como a gente precisa estar mais juntas, sabe? Realmente aprender a se aceitar. Porque, o meu cabelo é liso. E mesmo assim eu alisei. Quando eu era mais nova. Porque eu queria que fosse mais liso. Que tem que ser lambido. Porque eu tinha essa sensação de que se ele não fosse liso, ele estaria desarrumado. Uhum. Tá num dia ruim. Exato. E é por isso também que amizade entre mulheres são muito poderosas, né? Sim. Você mesmo sempre diz isso. E amizade entre mulheres pretas também são. Eu, por exemplo, vivi em ambientes majoritariamente brancos. E hoje em dia eu tenho amizades pretas, uma inclusive muito especial, beijo, Duda. E a gente se apoia muito nesse sentido. Então,
desde quero comprar uma lace, porque quero mudar meu cabelo, tanto de, ai, vamos procurar um creme que é melhor pro meu cabelo. Ai, eu não tô gostando da definição do meu cabelo. E, ai, cortei curtinho agora. Do tipo, e tá lindo, sabe? É A gente super se importante. apoiar, de se olhar com carinho, que é isso que eu falei. Não só mulheres pretas, mas mulheres no geral. A gente não se olha com carinho. Sim. A gente se olha já procurando um defeito. É, ver o que Ai, dá pra porque eu não melhorar. gostei disso, porque eu tô com uma espinha aqui, porque eu acordei de tal jeito. Não, se olhem com mais carinho. Tipo, você é linda. E cada um tem a sua especificidade, que é o que torna a pessoa bonita. Até hoje mesmo, a Ana ainda não tinha chegado, a gente estava preparando a gravação. O Felipe, que tá aqui com a gente, ele deixou a câmera virada pra gente conseguir se ver na tela. Eu falei, não quero ver, porque eu vou ficar arrumando cabelo. Ele até comentou que eu costumo gravar o homem quer ficar se olhando, o homem... Gente, vocês entendem como realmente a gente sempre, nunca a gente Sim. vai estar satisfeita Exato. com... Eu, por exemplo, eu gravo muito, né? Então, nas fotos que eu faço, eu não gosto de assistir minhas gravações. Eu também. Eu também. Porque se eu ficar assistindo, eu vou querer mudar um monte de coisa. Sim. Eu não gosto de me ouvir na minha voz no podcast que eu apresento. Porque eu falo assim, gente, não, mas olha esse ponto aqui. Mas eu falei uma vírgula no tom errado. É. Ou então é isso, do tipo, se eu tivesse uma tela aqui, ai não, mas porque tem que arrumar essa parte aqui do cabelo. Até porque a gente tem que ser perfeita pra estar no mesmo lugar que o homem medíocre. Então. Exatamente. A É. gente tem que estar muito acima pra conseguir ocupar aquele lugar. Mas eu Enfim. achei muito legal isso que você falou, Sudo. Mais do que amigas mulheres, a gente precisa ter amigas mulheres pretas. E é verdade, eu tenho uma amiga que ela só tem amigo branco. E um dia ela virou pra mim e falou: Ana, eu tava na psicóloga e eu não parei pra pensar sobre racismo. Nunca parei pra pensar sobre racismo. Porque, sabe, quando você... Ela falou, ela tava me explicando, como eu ando muito com pessoas brancas, eu esqueço que eu sou preta. E aí, essa Uhum. discussão não chega. Só que aí, quando eu vou pra casa e eu preciso tomar banho e eu me olho no espelho, eu não tenho com quem falar sobre nada. Porque aí volta pra mim e eu falo, meu Deus, eu sou uma mulher preta. Assim como eu tenho um amigo gay também, que tem poucos amigos gays, ele precisa ter amigos gays. Sim, porque é aquela questão do tipo, apesar de vocês serem aliadas, eu posso contar uma coisa muito específica, que é um caso de racismo, que é relativamente comum, né, se assim posso dizer, na vida de mulheres pretas, que vocês não vão entender o ponto. Não. Entendeu? Do tipo, vocês podem entender que aquilo é problemático, que aquilo não é legal, mas vocês não vão entender como eu me A senti. dor, né? Lógico. Entendeu? Tipo, tem vezes que eu saio com essa minha amiga, a gente comentando de coisas que acontecem, a gente, nossa, sim, isso, sabe? A gente precisa dessa identificação e desse acolhimento de pessoas nossas. Sim. Porque é diferente. Do tipo, eu falei, é muito legal, e tem que ser aliados, mas ainda assim nunca vai dar pra transportar essa dor, Sim. sabe? Do tipo, o que aquilo significou pra você. Uhum. E é isso, do tipo, você chega em casa, tem vezes que você precisa conversar com alguém sobre aquilo. Que nem no caso dela, chega no banho, que volta pra você. Às vezes você olha o dia e você fala assim, nossa, puta, isso que aconteceu foi racismo, hein? Às vezes passa despercebido. É tão velado que às vezes até a gente mesmo não percebe. Que é isso que eu falei. Eu me descobri quanto mulher preta, e quanto o espaço que eu tinha que tomar, e quanto as coisas que eu tinha que agir quando eu entrei na faculdade e fui pro coletivo. Sim. E aí foi lá onde você viu outras pessoas pretas. Exato. E compartilhando histórias, aí você olha e fala assim, meu Deus, mas isso já aconteceu comigo. Uhum. Gente, isso era racismo. Sim. É. Isso não é normal. Do tipo, gente, não é normal. Uhum. E essa questão do cabelo, por exemplo, lá no coletivo, foi uma coisa que aconteceu quase com todas as mulheres. De, tipo, pegar e passar pela transição e colocar uma trans e se reafirmar quanto mulher preta. Isso é muito Sabe? legal. Então, tipo, a gente precisa desses espaços de conversa também. E quando a gente fala do homem preto, tem muito essa questão da depressão, de, não, porque o homem preto não sofre. Uhum. Do, tipo, essa questão de ser muito mais forte. Que aí quando a gente fala do amor preto, que tá um sustentando o outro ali. Nossa, foi uma ótima conversa, Su. Foi, infelizmente. Não, Daniela, deixa eu fazer só mais umazinha. Só mais uma. Tá, Su, pra encerrar, eu queria que você dissesse, como se você fosse o ChatGPT Su. Eu estou te perguntando, o que você gostaria de deixar para as próximas gerações de mulheres pretas? Para as próximas gerações, fazer como se fosse o ChatGPT numa listinha. É, um mundo ideal, porque é utópico, né? Não sei se vamos Sim. chegar lá um dia, porque o mundo vai acabar
devido a crises climáticas, mas fora isso, é, Tirando a questão climática, ela não vai morrer queimada. É. Vamos lá. Vou fazer como se fosse uns tópicozinhos acho que de frases que daria pra dizer para mulheres negras, para mulheres pretas. Mas, principalmente, você não precisa ser forte o tempo todo. Você é linda do jeito e com os traços que você tem, principalmente. O seu amor não é errado e o seu amor por você mesma também não é errado. Principalmente ao seu cabelo. E você não é raivosa. Você não é uma mulher grosseira. Você tá se impondo. E você precisa e tem que se impor. E tá tudo bem. Ai, que Ai, lindo! lindo. Muito obrigada, Su, por ter vindo. A gente agradeço fica o muito convite. feliz. Pra você que assistiu até agora, eu gostaria que você deixasse o nome de uma mulher, tem que ser mulher preta, que representa potência, que seja uma pessoa que você consuma, que seja uma pessoa que você goste do conteúdo, ou admire a trajetória, ou seja uma grande amiga também pode ser, né? Às vezes. Sim. Às vezes as referências estão mais perto do que a gente imagina. Exato, que o mundo da internet acaba que sempre vem pessoas famosas, mas pode ser uma grande amiga que você admire. Se você não deixou o seu like ainda, deixa seu like, deixa seu comentário. E os nossos episódios saem a cada 15 dias, mas nesse meio tempo, semana que vem, vai sair o episódio dos meninos de Empatados, que fala sobre masculinidade. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau!